Olá pessoal, sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio-administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Se você está dividindo uma pensão por morte com outro dependente e um de vocês perde o direito ao benefício, para onde vai o dinheiro? Você ignorar a data exata do óbito que gerou a pensão, você pode estar deixando a sua cota ir para os cofres do governo em vez de ir para o seu bolso. Hoje nós vamos destrinchar direto na fonte o artigo 371 da Instrução Normativa 128, no capítulo da pensão por morte, subseção 3, que trata exatamente do rateio da pensão por morte entre dependentes. Aqui nós vamos entender a lógica e como a lei divide, principalmente como ela subtrai, né, esse dinheiro. Acompanhe comigo. Artigo 371. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos os dependentes em partes iguais, observando-se. Na prática, se um segurado falece e deixa uma esposa e um filho menor, a pensão é dividida no meio, 50% para cada, tá? É uma divisão matemática simples. Mas a armadilha está no que acontece depois, né? A norma impõe uma divisão rigorosa, baseada no tempo. Vamos ver aqui os incisos 1 e 2. 1. Para os óbitos ocorridos a partir de 14 de novembro de 2019, data posterior à publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, as cotas individuais cessadas não serão revertidas aos demais dependentes. E 2. Para os óbitos ocorridos até 13 de novembro de 2019, data da publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, as cotas cessadas serão revertidas aos demais dependentes. Então, pessoal, a Emenda Constitucional 103 é a famosa reforma da Previdência. A instrução traduz a regra assim: se o falecimento aconteceu até o dia 13 de novembro de 2019, quando o filho fizer 21 anos e perder a pensão, a parte que era dele volta para a mãe. O valor global se mantém. Porém, se o óbito foi de 14 de novembro de 2019 em diante, a parte do filho simplesmente desaparece e o valor que a mãe recebe não aumenta, né? E aqui está uma grande jogada estratégica na análise de revisões. O direito à reversão de cotas obedece estritamente ao princípio de que o tempo rege o ato. A data da morte crava a regra legal aplicável, não a data do requerimento no INSS. Se você tem um óbito pré-reforma, é obrigatório que a autarquia reverta a cota ao pensionista remanescente. Se o sistema cessar a cota e não repassar o valor, há um erro material e você tem o direito de exigir a correção imediata, certo? Então, agora que entendemos a regra geral e a linha de corte da reforma, veja como o parágrafo 1º traz uma situação de exceção fascinante envolvendo o direito previdenciário e a antropologia jurídica. Parágrafo 1º. Para requerimento a partir de 24 de fevereiro de 2016, será permitido o rateio de pensão por morte entre companheiras de segurado indígena poligâmico ou companheiros de segunda indígena poliândrica, desde que os dependentes também sejam indígenas e apresentem declaração emitida pelo órgão local da FUNAI, atestando que o instituidor do benefício vivia em comunidade com cultura poligâmica, poliândrica, além dos demais documentos exigidos. Em linguagem simples, pessoal, a norma determina que é permitido dividir a pensão entre múltiplas esposas ou múltiplos maridos. Mas atenção, isso é exclusivo para cidadãos indígenas que vivem em comunidades, né, que possuem essa cultura de casamentos múltiplos. No direito civil brasileiro tradicional, a poligamia não gera direitos previdenciários. Mas aqui, né, a lógica jurídica aplica a regra da exceção à regra geral, né? Até um brocardo latino, exceptione ad regulam.
E ela é baseada no respeito à diversidade cultural e dogmática indigenista. A concessão, né, no entanto, exige prova documental absoluta, né? É obrigatório que todos sejam indígenas e que exista uma declaração oficial e específica da FUNAI. A falta de apenas um desses elementos leva à rejeição sumária do pedido, né? E por fim, a norma sela o destino lógico do benefício no parágrafo 2º, não deixando margem para dúvidas. Parágrafo 2º. Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. Quando o último dependente perde direito, seja por falecimento, seja por atingir a idade limite, o benefício acaba. A pensão não passa para herdeiros que não estavam na cota original. Isso consagra a essência da pensão por morte, né? Ela é um benefício de substituição de renda temporária ou vitalícia, né? Restrita aos dependentes diretos e qualificados para tanto. Não é um patrimônio civil hereditário. Extinta a última cota, cessa a razão de ser do benefício. Então, pessoal, resumindo a tese de hoje, a data do óbito é o fato gerador que define se você vai ou não herdar a cota de outro dependente que saiu do benefício. Se o instituidor da pensão faleceu antes de 14 de novembro de 2019, a reversão da cota é um direito seu. Se o INSS cortou o valor da sua pensão indevidamente, você precisa buscar uma análise técnica profunda do seu caso. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.